Graça e paz, povo santo. Estamos de novo reunidos em mais um podcast doutrinário. E dando continuidade, porque o primeiro que a gente falou sobre paternidade foi algo muito interessante, hoje a gente vai tratar um assunto que vai se assemelhar ou vai se igualar ao assunto que nós tratamos no podcast anterior com o pastor. E hoje a gente vai falar sobre Maria. E eu queria deixar claro também, para trazer o entendimento de todos, que não tem nenhum fim aqui de trazer algum tipo de polêmica em relação a esse assunto, mas de esclarecimentos, principalmente as questões dos evangélicos, do modo geral, para a gente ter um entendimento melhor da importância, do significado de quem foi Maria. E eu queria já começar agora trazendo meu companheiro de sempre, o Christian, falando um pouquinho, né, para a gente dar entrada e começar ao nosso podcast, Christian. Luciano, um prazer, né? Mais um episódio, Mais né? um. Estamos aqui, né? Estamos hoje com o nosso pastor Emiliano. Pastor Emiliano, seja bem-vindo, né? Vai ser uma honra, né? A gente pensando nos temas, né? Isso. A gente pensou nesse tema. Maria foi uma figura muito importante, né? E a gente quer trazer de forma equilibrada, né? Sadia e saudável também, né, abordar um pouco da importância dela, né, e do impacto dela, né, naquela sociedade, naquela época, né. Então essa é a nossa ideia. Mas, pastor Emiliano, seja muito bem-vindo. É uma honra. Quando a gente pensou nesse tema, só veio o senhor na cabeça, né. A gente sabe da maturidade que o senhor tem, né, do equilíbrio que o senhor traz, né, e é uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Manuel. Eu fico só me perguntando o que significa a sua frase. Quando nós pensamos nesse assunto, já veio logo o Senhor na cabeça. A única coisa que eu posso pensar é que, de alguma forma, as minhas ações se parecem um pouco com as ações de Maria. Mas eu acho que eu não pareço com Maria, não. Eu não falei nesse sentido, não. Né? No sentido do equilíbrio para tratar desse assunto. Né? É um Louvado assunto bem seja delicado. Deus. Maravilha, eu que agradeço, Manuel. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, pelo convite. É uma honra muito grande poder fazer parte mais uma vez desse podcast, e eu fico muito feliz em poder compartilhar daquilo que eu percebo, né, a respeito da vida dessa mulher tão abençoada que foi Maria, né? Como o Luciano mesmo já disse, nosso podcast hoje não tem como objetivo, de forma nenhuma, suscitar algum tipo de alguma controvérsia ou mesmo de alguma forma abalar a fé de alguém ou alguma religião. Pelo contrário, né, cremos que aqui nós queremos trazer luz, né, sobre esse assunto, a respeito dessa mulher tão maravilhosa que de fato merece nossa atenção. Amém, pastor. Amém. E já iniciando, né, a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria já iniciar, pastor, perguntando assim, qual seria a importância de Maria dentro do meio cristão, no mundo cristão? Qual a relevância e qual a importância da Maria dentro do nosso mundo cristão? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, sabe, Luciano? Maria, acredito que Maria teve uma importância muito significativa para a sua época, para a sua estação, né? A vida de alguém sempre comunica algo. A minha vida comunica algo, a sua vida, a vida do Christian, né? A sua vida, você que me assiste agora, certamente suas ações, suas atitudes, suas falas, né? Seu procedimento comunica algo na sociedade que você faz parte, né? Eu acredito que, trazendo o exemplo de Maria para os dias atuais, o que Maria foi, o que ela viveu, o que ela representou, né, certamente nos comunica algo que faz que a nossa fé, de fato, seja edificada. É interessante a gente perceber, existem algumas coisas a respeito da vida de Maria que a gente não consegue ler na Bíblia porque não está escrito. Mas alguns estudiosos afirmam, né, inclusive estudiosos de nome, peso, né, eles afirmam que Maria ela foi criada por pais que serviam ao Senhor, né,
pais que haviam vindo da descendência de Davi, e a gente consegue comprovar isso na palavra, né? Maria era descendente de Davi. E dentro desse contexto a gente percebe, queridos, que, segundo a história, Maria ela foi criada dentro de um contexto familiar onde os pais ensinaram Maria que ela foi criada para corresponder à vontade do Senhor. E é interessante esse ponto porque ela foi intencionalmente educada com o objetivo de cumprir esse propósito de Deus, né? É por isso que em um dado momento você vai observar que quando o anjo, depois que o anjo explica para ela o propósito de Deus, ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né? Então você observa que aquele pensamento, aquela expressão que Maria ela deixa ali explicitado, né? Deixa ali exposto, aquilo ali foi construído, entendeu? E certamente foi construído dentro de uma base familiar, né? Dentro de um ensino de pai e mãe, dentro de uma instrução de pai e mãe, né? Que veio para ela nos dizer assim: Maria, você foi criada com esse objetivo, né? De ser uma serva do Senhor, né? E de Deus cumprir em você o propósito e o plano dele. Então, quando eu entendo, quando eu tenho conhecimento a respeito desse assunto, eu trago para os dias atuais percebendo o quanto Maria tem como nos ensinar na sua vida no passado, né? Hoje a gente vive no contexto de igreja, e quantos de nós temos essa percepção, né, de que nós fomos criados para o propósito do Senhor. Nós fomos criados para sermos servos do Senhor. Eu entendo que nós somos filhos, mas eu também entendo que dentro do contexto de filiação, nós também somos servos do Senhor. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor, né? Se há um Senhor, há um servo. Entende? Então, a pergunta é: qual a importância de Maria no meio cristão, né? Eu acredito que, acima de tudo, o exemplo de alguém disponível, de alguém que não mediu esforços para receber o plano de Deus, mesmo sendo um plano aparentemente tão difícil de ser executado e de ser, como é que eu posso dizer, de ser vencido assim no meio social que Maria vivia antes, né? Porque ela não era casada. Isso. Como a gente vai ver daqui a pouco, ela não tinha relacionamento com nenhum. Isso. E de uma hora para outra se encontrar grávida. Isso. Né? Então, disponibilidade. Maria foi uma mulher altamente disponível para que fosse cumprido nela o propósito de Deus. Amém? E é bom, pastor, assim, o senhor já puxou, já subiu o nível, né? Porque a gente vai tratar um pouquinho do contexto histórico, né, daquela sociedade, né, da importância dela, tipo, de assumir essa responsabilidade, né? Deixando claro que, tipo, é uma sociedade totalmente diferente da que a gente tem hoje, né? Uma cultura totalmente diferente, né, que a gente tem hoje, né? E quando fala que não era casada, a Bíblia diz que era desposada, né? Ela já estava prometida a José, né? Mas precisava que ele pagasse, né, o dote, né, e tal. E ela precisou, vamos dizer assim, aguentar a barra, né? Ao ponto de Deus dar um sonho a José, né? Precisou dar um sonho a José, para José, né? Aceitar, né? Aceitar, né? Porque entender também. não é, como o senhor disse, como assim a mulher vai aparecer grávida, Do né? nada, Sem né? ser casada? Ela podia ser apedrejada, né? Pela lei, Isso. né? Ela podia ser apedrejada. Né? Então a gente vai estar abordando também, né, nesse sentido, né, sobre essa questão da sociedade, do contexto histórico também, né? Mas, dando seguimento aqui, eu estou rindo da pergunta, estava lembrando que a gente estava fazendo a pauta, né? Maria, santa, deusa ou mito? Como é que o senhor... Boa pergunta. entende, né? Amém? Na minha concepção, Assim, santa. Amém? Mas não santa como se fala hoje. Né? sim. Porque, na verdade, o que se traz para o tempo de hoje é que Maria continua viva, sendo santa, né?
e continua, de alguma forma, exercendo isso, influenciando isso. Né? Quando a pergunta é, Maria é santa? É mito? Né? É uma deusa? Acredito que para o contexto que ela viveu naquela época, sem sombra de dúvida, uma mulher santa, irrepreensível. Né? Uma mulher que não se podia ser atribuído nenhum erro. Foi escolhida, né, para trazer o filho do... Sem sombra de dúvida. Né? É interessante, você falou com relação ao fato dela ser desposada. Naquela época, uma mulher desposada com um homem, o desposamento demorava um período de 1 ano, ou seja, 12 meses. Né? Então, naquela época, a mulher ela ia morar na casa dos pais do noivo. Isso. Então, ela passava durante um período de 12 meses morando naquele lugar. Né? Então, imagina aí, certamente, se aquela mulher já houvesse tido relação sexual com José ou com qualquer outro homem, a Bíblia não tinha intitulado Maria como virgem. Isso. A Bíblia é enfática em dizer lá em Lucas capítulo 1 que o anjo aparece a uma virgem. A palavra virgem ali no original significa dizer alguém que nunca havia tido nenhum tipo de relacionamento sexual. Entendeu? Então, sem sombra de dúvida, Maria, uma mulher santa. Para a sua época, para o seu contexto. Né? Um exemplo para as mulheres hoje em dia, não somente dentro da igreja, mas também em ambiente fora da igreja. Eu sei que é muito difícil que uma mulher fora da igreja ela venha ter como base para a sua vida moral, né, alguém que faz parte de um contexto religioso. E quem está fora da igreja não quer nem saber de religião, não quer saber de nada. Né? Mas a grande verdade é que Maria ela é um grande exemplo para as mulheres de hoje em dia, né, de uma mulher santa. Uma mulher é isso. E justamente trazendo assim essas questões, porque é bom a gente tratar disso para deixar as pessoas elas centradas e atualizadas dentro do contexto em que Maria vivia. Né? Sem sombra de Maria dúvida. viveu numa época em que o sistema patriarcal era muito forte, era muito importante. Então, a mulher ali não tinha uma figura de tanta relevância e tanta importância, mas se houvesse falhas e erros nos comportamentos moral da mulher, nos comportamentos dela como esposa, como mulher, como filha, isso repercutia de uma forma muito negativa e acabava trazendo até as consequências de um apedrejamento, que era uma das punições mais severas que tinha na época, dentro do mundo hebraico, vamos dizer assim, do mundo judeu. E trazendo para isso, eu vou pedir agora que o menino lance aqui no nosso vídeo os versículos. Eu queria que abrisse lá em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 28, que é para a gente começar a entender. Hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente, é como se fosse uma ministração mesmo. Então a gente vai lançar os vídeos. Esse menino é rápido demais, isso é um monstro sagrado. Que apareceu aqui. Hoje toma versículo, né? Toma versículo. Rajada de versículo, né? Vai entrar um monte de versículo. E aqui tem Lucas 1, eu queria começar justamente com isso. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. E é justamente nessa parte, pastor, que eu queria entender. O que o anjo quis dizer quando ele disse muito favorecida? Olha, boa pergunta. Amém. Eu não acredito que essa expressão que o anjo usou, ela se refira somente ao fato de sobre Maria haver o favor de Deus. Isso. Porque se a gente considerar que favor Deus não manifesta somente para quem ele escolhe especificamente, mas ele manifesta para toda a humanidade. Para todos nós, né? Exato. Eu vejo que essa expressão, na verdade, ela vai além de uma escolha. Essa expressão aqui, ela enaltece a vida de alguém. Né? Eu me pergunto, por que Maria foi favorecida? O que levou Maria a ser uma mulher favorecida? Favorecida aqui, ela está num contexto de escolha. Alegra-te, mulher. Né, muito favorecida. Você foi escolhida. Né? Isso. O que levou Maria a ter sido escolhida pelo Senhor, né, para cumprir esse propósito tão glorioso? E aqui a gente entra em um ponto muito importante que até responde a pergunta anterior com relação a o que Maria representa, né, hoje para o meio cristão, para o mundo cristão. Maria, se você olhar aqui o texto, e entrando o anjo onde ele estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A gente vê aqui que havia a presença de Deus, o próprio versículo fala. Havia aqui, claro, que havia o favor de Deus. Mas aqui também fala a respeito de escolha. Ela foi escolhida. Então eu percebo que o versículo está trazendo para a gente uma percepção de que uma mulher
foi escolhida dentre muitas, porque algo na vida dela falava. Aí eu me pergunto, será se algo na nossa vida fala? Ao ponto da gente, de alguma forma, ser encontrado pelo Senhor para cumprir um propósito dele em uma área específica, né? Eu acredito que aqui é uma questão de escolha. Deus escolheu Maria. Claro, faz parte de um propósito eterno? Sim, porque no livro de Isaías, capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele viria de uma virgem, né? Imagina se Maria, nessa altura do campeonato, não fosse virgem. Ela não seria escolhida. Ela não poderia ser escolhida. Porque se ela não fosse virgem, e a Bíblia diz, segundo a profecia, que Jesus viria de uma virgem, ela não teria sido escolhida. Então eu vejo aqui que o favorecimento se deu também por mérito próprio. E eu não estou querendo aqui enaltecer o mérito próprio, não. Mas eu quero falar aqui sobre a responsabilidade que cada um de nós temos de manter um comportamento saudável, alinhado com a palavra. Né? Maria pode ser escolhida, pode ter sido a favorecida do Senhor, porque ela, tendo ouvido falar que ela havia sido criada para um propósito específico, ela se manteve naquele propósito. Ela não vacilou. Entende? Então eu vejo mais o versículo como um favorecimento, como resultado de uma ação pessoal, né, de ser íntegro, de ser irrepreensível, de uma vida santa, de uma decisão pessoal, do que simplesmente o favor de Deus. Entende? Simplesmente a escolha de Deus. Sim. Deus já havia escolhido, mas ele precisava encontrar alguém disponível para realizar o seu propósito. E no 29, o monstro sagrado acessa. Passa aí o 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Vamos para o 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra graça, o que ele quis dizer quando ele disse achaste graça diante de Deus? Que a gente vê que o senhor falou, ela é favorecida. Por quê? Porque ela tinha um comportamento, tinha uma forma de agir que diferenciou ela de todas as outras mulheres. Não somente a questão de se manter pura, virgem, mas também do próprio comportamento da pessoa que foi escolhida por Deus para gerar o filho dele. E esse achar graça. Porque quando a gente fala de graça, é uma coisa muito grande na gente, dentro da gente. Porque Sim. A graça do Senhor está sobre nós. E Maria recebeu, porque achou graça diante de Deus. Se a Bíblia fala sobre achar, é porque de alguma forma, ou intencionalmente, ou através de ações, havia uma procura. Isso. Né? Ninguém acha sem que haja procura. Exato. Né? Então, é como eu já falei, né? Se ela foi ensinada a respeito de qual era o propósito, e ela se manteve santa, íntegra, para que Deus manifestasse nela o propósito, então o versículo faz mais sentido quando a Bíblia diz que ela achou graça. Imagina a seguinte situação. Eu estava meditando nesse versículo e me veio eu estar diante de várias portas. Vamos dizer que tenham aqui diante de mim 5 portas. Bem? E aí, aquela porta do meio, eu fui instruído que aquela porta do meio tem 2 de um lado, 2 de outro. Fui instruído que aquela porta do meio é a porta que eu vou encontrar o favor de Deus, a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Mas eu tenho outras 4 opções. Sou eu que decido entrar naquela porta do meio ou nas outras 4 que estão ali dentro de mim. Entende? Então, quando eu entro pela porta pelo qual me foi indicada, eu acho aquilo que eu estou precisando, que eu estou procurando. Por quê? Porque intencionalmente eu me dirigi até ela. Né? Eu gosto muito desse versículo na Bíblia Amplificada. Olha o que diz aqui, para a gente perceber aqui. Ó. A Bíblia Amplificada diz assim, ó, e o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça, favor gratuito, espontâneo, absoluto e benevolente da parte de Deus. Então você percebe que houve ali uma ação de Maria e aquela ação de Maria manifestou algo que já estava em Deus disponível. A graça é algo disponível da parte de Deus. Mas nem todos nós desfrutamos da sua graça porque não procuramos. Sim. Isso. Entendeu?
Eu sei que a graça é Jesus, né? Mas partindo desse ponto, ninguém na humanidade vai desfrutar de Jesus se não buscá-lo. Exato. Entendeu? Ninguém vai desfrutar. Né? Ele está disponível. Salvação é para todo mundo. Todo mundo que está me acompanhando agora, assistindo esse podcast, né? Você é salvo. Você tem... você é salvo não. Você tem poder para ser salvo. Mas pode ser que você não desfrute de salvação se você não reconhecer a figura de Jesus, o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então, graça está disponível, mas para que se manifeste é necessário você buscar. Então, é o que eu vejo aqui. Né? Deus havia elaborado um plano para ela, mas ela precisou entrar naquele plano. Deus não pegou ela, como a gente pega um copo e leva à boca, obrigatoriamente, você tem que vir até a minha boca. Não. Ela se moveu até o destino dela. Entendeu? Então, eu vejo a vida de Maria dessa forma. Eu vejo, acho que, me corrija se estou errado, mas acho que a primeira menção sobre graça na Bíblia é nesse texto. A gente sabe que a graça vem mediante Jesus, a lei vem, mas você já vê a graça de Deus já atuando, né? Porque a gente sabe que graça é um favor imerecido, né? Mas nessa questão, Maria precisou tomar uma posição, uma decisão para que o favor de Deus alcançasse ela, né? E trazendo isso para mais adiante, né? Falando agora, vamos tentar entrar na história agora como Maria sendo a mulher. Maria mulher. A gente está saindo agora dessa figura de Maria de uma forma espiritual e vamos trazer Maria agora para uma figura da mulher, certo? Lá em Lucas, no capítulo 1, vamos lá, meu irmão sagrado, abre lá no versículo 42, certo? Há um significado dentro de uma frase que é proferida por Isabel. Ela diz bem assim: exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Né? O que nesse momento a gente pode entender de quando ela diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é esse fruto que está dentro do teu ventre. Além de toda essa percepção aqui que a gente tratou na parte espiritual. Mas agora a gente está olhando para Maria como uma mulher, daquela situação, daquela época, daquele momento. Isabel estava gerando o antecessor de Jesus Cristo. Isabel tinha ali no ventre o preparador do caminho. Isso, né? Aquele que ia preparar o caminho para Jesus. E foi uma coisa assim interessante, porque a Bíblia diz que quando ela chegou, que Isabel estava com o ventre já gerando João Batista, ele mexeu dentro, como quem já tinha aquela ligação, né? E aí ela disse: bendita és tu entre as mulheres. Já é uma forma... Eu acho uma palavra muito forte isso. Fortíssima. Eu vou usar alguns exemplos aqui para ilustrar. Amém? Sim. Eu tenho aqui na minha mão um telefone, um celular. Né? Eu tenho aqui nessa mão aqui um copo. São duas coisas diferentes. Né? Eu não posso usar o telefone como copo e eu não posso usar o copo como telefone. Isso. A glória do copo é ser copo. E a glória do telefone é ser telefone. Para isso eles foram criados. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha a história do povo judeu, a gente entende que o povo judeu, desde a infância, eles já são ensinados na palavra, né? Eles são ensinados no propósito. Maria, ela foi ensinada desde o primeiro momento que ela foi criada para um propósito. Qual é a glória do propósito de Maria? Ter Maria no centro do propósito. Sim. Entendeu? Porque esse foi o propósito dela. Isso. Qual é a glória pela qual Maria foi criada? Dar à luz ao Filho de Deus. Uhum. Dar à luz aquele que era o Emanuel, né? Que não é o Cristo, é claro. Amém? Essa é a glória dela. Então, quando eu olho aqui, ó, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Por que Maria foi bendita? Por que Isabel se refere a Maria dessa forma? É porque Isabel reconhecia que Maria estava no centro da vontade de Deus. Uma mulher, alguém era tido como bendito se aquele alguém se encontrasse no centro da vontade de Deus. Em uma outra versão aqui, em Lucas 1,42, eu tenho aqui, ó,
Eu tenho aqui na versão NTLH, que diz assim, se os meninos não tiverem, pode deixar essa daqui mesmo, diz assim, ó, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. É interessante, né? Porque você é a mais abençoada de todas as mulheres. Ora, ela fez uma comparação aqui. Isso. Né? E essa comparação diz respeito ao que está escrito na parte B do versículo. O que está na parte B do versículo? A presença de uma criança que era diferente de todas. Entende? Então você observa que Maria foi tida como bendita, como abençoada, porque Maria, ela era o centro do propósito de Deus. Todos nós hoje podemos ser benditos e abençoados. De fato, nós já somos. Né? Mas quando a gente assume o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é algo que é criado especificamente para mim, especificamente para você. O que Luciano foi chamado por Deus para fazer, Deus vai fazer através de você. Às vezes a gente pensa assim, não, mas se o Luciano não fizer, Deus vai levantar outro. Bom, o propósito específico para Luciano, Deus não vai levantar outro, não. É seu, não é meu. Entende? Talvez, por exemplo, com relação a uma igreja, né? Eu tiro hoje a igreja que eu pastoreio, quem fundou a igreja não foi eu. E aqui eu quero honrar a vida do pastor Claudino, um homem de Deus. Chegou um momento, dentro daquele propósito da vida do pastor, que eu fiz parte daquele propósito, faço parte do propósito. Eu entrei no propósito de vida dele. Eu entrei no propósito ministerial dele. E aí, porque eu entrei, a glória que está sobre mim, ela continua. Você entende que eu estou falando de glória, não no sentido de ser glorificado. Eu estou falando da glória do propósito. Sim. Todos nós temos uma glória do propósito que nós fazemos parte. E a glória do propósito é entrar no propósito, no projeto, e fazer parte daquele projeto. Eu tenho a opção de fazer parte ou não. Entende? Então, aqui Maria foi uma mulher que tinha a opção de fazer parte ou não. E ela decidiu, por meio de ações, por meio de escolhas, fazer parte do propósito de Deus e foi em frente. Então eu vejo a vida de Maria dessa forma. E eu vejo também que quando Isabel chega assim, a bendita de todas as mulheres, ela pega as presentes e as que passaram também. Diz, olha, bendita é você em todas as mulheres. Por quê? Porque ela entrou, como o senhor falou, né? Ela foi preparada para isso, né? Quando o senhor estava falando agora sobre entrar no propósito, só me veio a cabeça de outra mulher, Raabe, né? Sim. Que Raabe era uma prostituta, ninguém dava valor, mas por ter recebido os espias, ela entrou no propósito e entrou na genealogia de Cristo. Né? Porque recebeu. Né? Ela não foi preparada para aquilo, mas ela entrou no propósito porque ela recebeu. Né? E a gente vê aí de Maria, eu vejo que Isabel ela entrou, porque Isabel não podia ter filho. Era estéril. Era estéril, né? O Zacarias, né? Não creu, né? Isso. E veio uma consequência sobre isso. Mas para vir Jesus, precisava vir alguém que preparasse o caminho. Né? E a gente vê também, né, Isabel entrando no propósito, né, para alcançar, né, as outras pessoas. Né? E dando continuidade aqui, Maria, ela foi realmente a mãe de Jesus? Sem sombra de dúvida, meu Deus do céu. aí a gente poderia... Rapaz, você tem uma expressão que de vez em quando é falada, aí fica Maria, mãe de Deus. Né? Cara, não tá errado nessa expressão. Ela para aquele momento em especial, ela foi mãe de Jesus. Jesus é Deus. Entende? Eu entendo que Jesus ele não deixou de ser Deus. Né? Ele era 100% Deus, 100% homem. Né? Agora, é interessante porque o que eu vejo, né, que há uma confusão é que muitas vezes se traz isso para o tempo de hoje. Né? É interessante esse ponto. Eu acabei percebendo que dentro desse contexto histórico e bíblico, a gente percebe o significado e a importância de Maria. Ela, de fato, a Bíblia diz, né? Eu até coloquei aqui, Lucas capítulo 1, verso 27. Ele diz assim, ó, Lucas 1, 27. Pode colocar aí, pessoal. Coloca aí, Lucas 1, 27. Vou colocar aqui na Bíblia Revista Atualizada. É aqui, ó.
O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com LTH, né? Com um homem chamado José. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ele diz aqui, ó, uma vez desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ela era virgem. Chamava-se Maria. Aí continua. Diz assim, o verso 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Vai comigo para o versículo 31. Ele diz assim, ó, eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha, se ela concebeu e deu luz, ela é mãe. Entende? Foi ela quem gerou. Né? Foi gerado no corpo dela. Então, sem sombra de dúvida, ela foi a única virgem em toda a história, mãe. Amém? Isso aqui é uma coisa assim, bem, bem forte mesmo. Porque é inconcebível a pessoa raciocinar e pensar como é que Maria, sendo virgem, é mãe. Mas ela foi. E o mais importante também disso tudo, que isso aí também é interessante, ela continuou, durante todo o processo, até o nascimento de Cristo, ela continuou virgem. Isso. Uma coisa que é muito interessante, ela foi virgem durante toda a gestação de Jesus Cristo. É interessante, né? Eu sei que o Manuel quer falar. Coloca um 32 aí, pessoal. Olha o que ele fala aqui, ó. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Continua, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vai lá, 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Continua, 35. Respondendo-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Olha o que ela fala aí, ó. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É interessante porque, olha, pensa comigo uma coisa. A Bíblia diz que Maria pergunta ao anjo, como é que vai ser isso? Ela tinha dúvida sobre como aquilo ali ia acontecer. Essa dúvida aqui não é uma dúvida a respeito de Deus. É uma dúvida a respeito de si mesma. Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho um relacionamento com homem nenhum, né? Isso. Então, assim, nesse contexto aqui, Maria não diz não, mas Maria pede esclarecimento sobre como iria acontecer, porque ela não tinha relacionamento com homem nenhum. Como é que ela ia engravidar, né? E é interessante, o versículo seguinte, coloca aí, ó. Depois que o anjo responde a ela, diz assim, ó. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já do 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. 37, olha o que ele fala. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Versículo 38, e aí por último. Então disse Maria, está aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, eu vejo aqui que depois que o anjo explicou a ela como é que iria acontecer, ela disse, sim, agora sim. Então pode fazer o negócio acontecer, porque aí eu aceito, né? E as coisas vão fluir aí da forma como você está dizendo. Então a gente observa que, eu acho interessante aqui que ele fala, parece que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Está aqui a serva do Senhor. Observa que mentalidade que Maria tinha, né? Eu sou serva. O que eu tenho que fazer? Cumprir a vontade Cumprir a daquele vontade que é meu Senhor. daquele que é meu Senhor. E só para não perder o raciocínio, e uma coisa aqui também muito interessante é porque a gente começa então a fazer as ligações que a Bíblia traz aos entendimentos que a gente precisa ter. Lá em Gênesis, pelo homem entrou o pecado. Né? Pelo homem entrou o pecado. E Cristo veio sem pecado. Por quê? Porque após aquilo que houve em Gênesis, tudo passou a ser pecado. E o relacionamento em que Maria não houve casamento, não havia casamento, ela não poderia aparecer para uma sociedade, ou melhor, ela ia aparecer para uma sociedade virgem e grávida. E aí a questão ia se levantar naquela época a questão do adultério. Mas o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus, agiu sobre ela, coloca Cristo dentro do ventre dela. E ela
gera um filho sem gerar o pecado, sem ter coabitado com homem nenhum. Mas para os homens da época havia um erro, um adultério. Mas para aquele que estava lá, Deus, não havia. E ele precisava entrar no mundo dessa forma. Então a gente vê mais uma vez a importância que Maria tem de ser mulher, trazer Cristo sem trazer o pecado, e aquele que seria o rei e um rei eterno, de um reinado eterno. Então a gente vê a importância que ela tem. Deixa eu só pegar um gancho aqui, Lu. 2 pontos que na sua fala me levantam aqui algo para a gente compartilhar. Né? Primeiro, não é errado ou não é pecado que uma pessoa casada tenha relacionamento sexual. Isso. Amém? Então, Maria poderia ter relacionamento sexual com José depois do casamento. Depois do casamento. Mas antes não. Antes não. Segundo ponto, né? A gente tem que perceber que quando fala sobre Adão e Jesus, Adão veio de Deus. Isso. Jesus veio de Deus. A condição para o homem pagar pelo pecado da humanidade, a gente observa que o primeiro homem veio de Deus em uma condição perfeita, ele pecou. O segundo homem também teria que vir de Deus. Só que Deus na mesma condição. Só que Deus não podia colocar Jesus no mundo como ele colocou Adão. Exato. Em Adão, Deus lança um princípio de legalidade para colocar alguém no mundo. Entende? Que é através de mulher. É por isso que em Gálatas capítulo 1, 3, não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então veja que a condição é ser nascido. Né? Adão veio de Deus. Agora em Jesus, para que Jesus nascesse, ele teria que vir de Deus, mas o meio legal era através do ventre de uma mulher. Entende? Então a gente observa que Adão veio de Deus, pecou. Jesus veio de Deus e não pecou. Né? E é interessante esse ponto porque existe uma lei, eu não me lembro agora, princípio da legalidade. Isso. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz que se um homem que veio de Deus pecou, o pecado entrou no mundo através de um homem, o pecado também deveria sair do mundo através de um homem. Entendeu? Só que não havia nenhum homem justo para pagar pelo pecado da humanidade. O que Deus faz? Deus tem que colocar dentro do mundo um homem justo para pagar pelo pecado da humanidade. O que ele faz? Ele encontra caminho, através de uma mulher chamada Maria, a Virgem. E aí a Bíblia diz, né, que o Senhor envolve essa mulher e aí Jesus nasce. O pecado entrou no mundo através de um homem que era santo, puro. O pecado entrou. Então o pecado deveria sair através de um homem santo e puro, que foi Jesus, mediante o sacrifício. Então Deus constrói isso ao longo do tempo. E aí a gente dá o nome desse princípio da legalidade. Isso. O pecado entra no mundo através de um homem, o pecado sai do mundo através de um homem. Então a gente vê que Deus opera na legalidade desde o princípio. Entendeu? Isso é lindo demais. E a gente vê que não dá brecha para. Não dá brecha. Ele não deu espaço em nenhum momento. Toda a estrutura que Deus fez para tirar o pecado, como ele entrou, ele montou uma estrutura pronta para que também o pecado não houvesse a questão de contradizer aquilo. De contradizer, de contrapor aquilo que Deus estava colocando. E a gente vê também até a questão, por exemplo, de Deus mostrando que ele se importa, porque a gente vê, a serpente usou Eva, né? E a Bíblia diz que ele ia impor inimizade, né? Entre a serpente e a mulher. E a gente vê Deus usando uma mulher, né? Virgem, que é um milagre. Só um milagre pode... a gente só entende isso pela fé. Pela fé. O maior mestre daquela época, Jesus disse, olha, você não compreende as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Né? Então a gente só vai compreender essas coisas, né, pelo Espírito de Deus. E a gente vê a questão de Maria, ela não questionou, né, ela não argumentou, ela disse, não, tá certo. Ela, com certeza, ela sabia
das dificuldades que enfrentaram. A gente vê que um anjo, logo na frente, eles precisam fugir para o Egito, né? Para que Jesus ficasse guardado, que Herodes estava matando, né, as crianças. Então, eu vejo que não foi fácil, tipo, para eles, não foi só nascer, mas eles tinham que também, eles tinham uma responsabilidade, ela tinha uma responsabilidade, como José, de manter, né, o filho ali, Jesus, né, salvo, né? Eu fiquei pensando, rapaz, já pensou, eles não escutam a voz de Deus, né? Uma coisa da voz de Deus. que me chamou a atenção, que Maria, ela já reconheceu o anjo. Então mostra que tipo, ela era alguém que tinha, vamos dizer assim, ela tinha um relacionamento. Não era alguém aquém das coisas, né? Como o senhor trouxe, né, da família, era alguém que ela se envolvia, né, nas coisas do Senhor, né? Então, ela não ficou pensando, isso é de Deus? Não, ela cumpre em mim, né? O seu cumpra-se em mim, né? Isso é muito importante porque às vezes a gente fica questionando, né? E às vezes a gente precisa ser como Maria. Aceitar sem questionar. Aceitar sem questionar, não é? E aí levanta muito, isso é até bom pegando essa palavra do Christian. A gente encontra muita hoje ainda no nosso meio, no meio cristão mesmo, as pessoas pondo em dúvida, né, pastor, aquilo que Deus está colocando. Isso é muito comum. O senhor dentro de gabinete só deve ouvir certas coisas em relação a isso. Será que isso que está acontecendo vem de Deus? Será que isso aqui é realmente de Deus? Maria não teve em nenhum momento dúvida. A única dúvida que ela teve foi a dúvida natural. Como é que isso vai acontecer? Fazer isso, né? A gente só consegue entender isso, Lu, se a gente partir para o estudo desse contexto histórico que eu comecei falando aqui. Né? Estudiosos afirmam que Maria ela foi criada dentro de um nível de base familiar, dentro da cidade de Nazaré, onde desde o primeiro momento ela foi instruída que ela foi criada para um propósito, que ela foi criada para ser a serva do Senhor. E aí isso acende uma luz aqui, né? Maria, ela deu boas respostas a Deus ao longo da sua vida. E eu acredito que ela conseguiu dar essas boas respostas não era somente porque ela foi a escolhida do Senhor, mas é porque ela teve uma boa base de família. Entendeu? Ela teve uma boa base de ensino. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e eu descobri que a cidade de Nazaré, ela era uma cidade pequeniníssima. Ela ficava próxima de uma outra cidade chamada Séforis, e essa cidade de Séforis era, sim, uma cidade grande, mais desenvolvida. Essa cidade de Séforis, ela tinha uma boa sinagoga, uma sinagoga bem expressiva, e o principal ponto era que essa sinagoga que estava em Séforis, ela era uma sinagoga que possuía uma das maiores bibliotecas, né, que possuía a maior quantidade de rolos de escritos do Antigo Testamento. Então, dentro daquele contexto de guerras que houve naquele contexto do Antigo Testamento, a gente percebe, segundo a história, né, que essa cidade, a sinagoga dessa cidade, ela teve seus rolos preservados. Agora, um ponto importante que a história conta. O pai de Maria, ele era o homem responsável por guardar esses rolos. Então, a história conta que certamente ele era um homem que fazia parte do contexto da sinagoga, sim, e que era responsável pela proteção, por guardar esses rolos. Então, certamente ele teve contato com esses manuscritos. É por isso que tanto ele quanto Ana, que era mãe de Maria, eles tiveram a sensibilidade de criar uma filha segundo os padrões da Bíblia. E é interessante que nesse contexto eles colocaram a semente dentro do coração de Maria de que ela havia sido criada para um propósito divino, para ser serva do Senhor. E aí vem para mim a percepção e a importância, né, da gente hoje levantar essa bandeira de como nós estamos criando nossos filhos. Isso. A gente não estaria falando sobre Maria aqui
se Maria tivesse sido criada, né, dentro de um contexto familiar destruído. O exemplo de Maria certamente não teria sido um exemplo bom, um exemplo digno de honra, né? Então, a forma como a gente está criando nossos filhos, eu sei que, no caso, é tanto Luciano, Christian, né? Eu sei que Christian daqui a alguns dias vai se casar. Alguns dias. Aleluia. Daqui a alguns dias. Daqui a alguns anos, certamente vai ter filho, Sim. né? Muitos que Isso. me assistem agora têm Tem filhos, né? em casa, né? Como a gente está criando as próximas gerações, né? E me acende essa luz com relação à vida de Maria, entende? Maria, ela foi criada para um propósito, mas ela precisou entender disso. E ela pôde dar boas respostas a Deus, porque principalmente ela recebeu bons ensinamentos dos seus pais. E a forma também, né, pastor, como ela criou Cristo. Uhum. É Como ela interessante. criou Cristo também. Pois é. Porque aquilo que ela aprendeu, Ela replicou, né? Você vê que Rapaz, Cristo foi pois é. criado dentro também dessa mesma... A gente tem, isso é bom que veja também, porque ele não perdeu em nenhum momento o propósito dele. Maria não perdeu aquela visão que foi dada a ela Uhum. na hora de gerar Jesus, mas ela também não perdeu aquilo que ela passou e recebeu de ensinamento para a criação do filho, que foi Cristo. Que você vê que tem uma passagem na Bíblia que ele crescia. Acabei de pegar essa passagem aqui. Pronto. Ó. Lucas 2,40. Vou deixar né? você falar. Lucas 2,40. Pedi para os meninos colocarem na tela. Aí, ó. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Sabe qual é a maior prova daquilo que tu estás falando aí, Luciano? A maior prova de que o menino foi bem criado é que nesse contexto aqui de Lucas 2, há um momento que José e Maria, eles vão para um determinado lugar, para uma viagem, e Isso. quando eles voltam, depois do caminho de 2 dias, eles percebem que o menino não estava entre eles. Imagina aí. Imagina aí. Agora, eu penso que certamente Maria e José não se preocuparam com Jesus porque o menino tinha bom testemunho. Sim. É isso. Não era uma criança que fosse digna de um tipo de atenção. Ai, menino. Não. Era tão bem criado que nem se preocupava com ele. A Bíblia diz que depois de 2 dias, foi que pai Débora falta do menino. Cadê o menino, pelo amor Não de tava Deus? roubando manga, não. Tá roubando manga Do não. vizinho, tava né? não. Tava não. A Bíblia Tava disse não. que quando eles voltaram, Isso. encontrou o menino sentado junto com os doutores dali, interrogando eles, né? E os caras olhavam para ele e ficavam assim, rapaz, como é que esse menino sabe de tanta coisa? Isso. Quem foi que ensinou? E aí, Você vê como foi que veio. Porque a graça de Deus estava sobre Jesus Cristo. É. Estava. Mas tinha que ter os ensinamentos. Ele precisava receber também esses ensinamentos do que estava escrito. Uhum. Já que José cuidava daqueles rolos e toda a história, vamos dizer assim. E com certeza foi passado para Maria aquilo. E Uhum. Maria passou para ele. uhum. Isso. Então, isso aí que é importante, esse crescimento, o desenvolvimento de Cristo. É interessante, só uma observação nessa questão, nesse texto aí, porque a Bíblia, ela diz que aos 12 anos, né? E tem uma coisa, uma observação, que toda criança, aos 12 anos, que eles aprendiam a ler a Bíblia, o Pentateuco, dos 4 aos 6 anos, né? Isso. E dos 8 aos 11, eles precisavam interpretar. Porque aos 12, eles iam até como é o nome? Os mestres da lei, né? Os mestres da lei, porque a maior honra para um judeu, para uma família judeu, era que o seu filho se tornasse um mestre da lei. da lei. Uhum. É por isso que Jesus, aos 12 anos, ele está sendo lá. Porque um mestre da lei só podia escolher outro que ele sabia que ia ser melhor do que ele. Então, quando Jesus está sendo questionado, eles ficaram impressionados, eles perceberam que Jesus podia ser melhor do que eles, podia ser um mestre da lei. E é interessante sua observação, as crianças que não passavam, elas seguiam, voltavam e seguiam as profissões de seu pai. Você vê que Jesus era carpinteiro, que nem José. E a gente vê os discípulos ali, Pedro, pescador. Não, ou seja, todos os discípulos foram reprovados. Reprovados. Então, pela sociedade foram reprovados. Um que ia ser aceito, ia ser Jesus. Mas ele tinha um propósito maior.
Mas a gente vê que quando Jesus chega a Pedro, ele disse, olha, eu farei você pescadores De de homem. homens. Né? Tipo, o que a sociedade Quando negou a for você, eu vou lhe dar. eu vou lhe dar. Mas a gente vê a questão da importância familiar, né? A importância de você ter uma estrutura familiar que, com certeza, José e Maria botavam isso para Jesus, para ele aprender, né? A gente sabe que existia uma graça sobre ele, mas ele Sim. precisava ter uma ação correspondente, né? E a gente vê isso aí, claro, né? Que quando chega lá, eles preocupados, Jesus tinha cuidado, né? Ele disse, olha, eu só estou fazendo, né, aquilo que É a vontade do Pai, não é? Lucas 2,49. Mas vamos dar sequência aí. Eu quero... Bota aí Mateus 12. A partir do 47, né? Mateus 12, 47, por favor. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Próximo versículo. E estendendo a mão para os seus discípulos, diz, eis minha mãe e meus irmãos. 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão e irmã e mãe. Nesta afirmação, o que Jesus quis dizer com aquele que fizer a vontade dele é mãe e irmão. Como é que a gente pode entender isso? Ô, Cristo, tu me permite responder essa pergunta em segundo plano? Com certeza. Me permite levantar algo aqui pra gente? Com certeza. Tá fora do script, viu, pessoal? Vocês que estão acompanhando aí. Ó, vamos lá. A gente estava comentando aqui, logo no começo, sobre o ponto de Maria não ter permanecido virgem depois de Jesus Cristo nasceu. Isso. Concorda comigo? A maior prova está nesse contexto aqui. Volta comigo aí, pessoal, para o versículo aí. Volta para o 46. Vai lá, 12, 46. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Olha aí, ó. Jesus tinha uma mãe, que a gente sabe que é Maria, mas o que poucas pessoas sabem é que Jesus tinha irmãos que eram filhos de Maria. Sim. Esses irmãos aqui, que nasceram do ventre de Maria, não nasceram por obra do Espírito Santo. Não. Esses irmãos aqui nasceram por um relacionamento conjugal, claro, lícito, né, e sexual entre Maria e José. Isso. Então, aqui eram irmãos de sangue. Aqui eram irmãos natural. Da mesma forma que eu tenho duas irmãs, né? Eu tenho Cláudia, minha irmã mais velha. Eu tenho a Claudiana, que é a Ana, minha irmã mais nova, né? Que são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Meus pais tiveram um relacionamento sexual e nos geraram. Acontece também da mesma forma aqui, né? Maria teve relacionamento sexual com José e gerou os irmãos de Jesus. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, você perguntou, eu queria só que você refrescasse, Manuel, a pergunta aí, para que a gente pudesse, dentro desse contexto, continuar aí para o pessoal que está nos assistindo saber o que você perguntou. O que Jesus quis dizer com a afirmação de que aquele que fizer a vontade dele é mãe e irmão. Isso. Então, aqui ele está falando sobre família. A família que a gente deve entender, ou que a gente percebe na palavra, não é somente aquela família natural que eu falei no versículo anterior. Não é de Maria, com José e os filhos de Jesus. Era uma família natural. Aqui Jesus Cristo ele inaugura algo interessante, né? Chamado a família de Deus. Amém? Você que está me assistindo agora tem a sua família natural, né? Talvez completa ou incompleta por algum motivo, pai, mãe, irmãos. Mas aqui Jesus Cristo ele fala sobre a família de Deus. Quando ele fala que esse é meu irmão, irmã e mãe, ele não está falando propriamente dito, né? Que aquele que fizer a vontade do pai é irmão, mãe e pai, ou irmão, irmã e mãe. Mas aqui ele se refere ao fato de ser família. Né? Então,
alguém que se insere, que se enquadra, que entra dentro desse contexto que Jesus Cristo aplica aqui, passa ou se torna família de Deus. Amém? Então, Uma coisa, vejo que ele tá pastor, falando isso que aquele texto que o senhor trouxe antes, né? Às vezes a gente acha, rapaz, Jesus foi tão duro, e às vezes a gente acha que, tipo, no propósito, a gente vai ter que fazer renúncias, né? Isso. A gente vê aquele jovem rico, né? Que Jesus chamou ele para acompanhar ele. Diz, rapaz, você quer me acompanhar? Imagine, Jesus falou isso para poucas pessoas, né? E aquele jovem tinha a oportunidade, né, de acompanhar, né? E ele disse, não, eu não quero, porque ele estava apegado. Outra vez, acho, não sei, agora não me lembro, mas ele disse, olha, deixa os mortos sepultarem, né? Os mortos, olha, deixa as coisas terrenas. Tipo, ele não estava... Ele tinha algo maior do que estar preso ali, né? E esse texto que o senhor trouxe antes, né? Que a tua mãe e teus irmãos tá aí. Eu acho que se fosse hoje, a gente pagaria, né? Só fazendo uma ilustração. Veria isso como desonra, né? Eu lembro, por exemplo, a gente sabe que Fala a mãe do senhor é da nossa igreja, é a ovelha do senhor, né? Mas é mãe. Eu fiquei agora imaginando ela assim, levantando. Ô meu filho, não sei o que, o senhor pagaria a administração, né? Graças a Deus que minha mãe é sensata, viu? Mas as pessoas podiam pensar, rapaz, ele não respeita nem a mãe. Mas Jesus estava tão convicto, Da né, importância dele. da ali. importância dele, que ele não podia deixar aquelas distrações, né, tomar conta. A gente vê aquela parte que os discípulos vai perguntar quem é o maior. E uma mãe dos discípulos pega a causa, né? pega a causa, dele, né? diz. E ele fala, né? E ainda diz assim, né? Bota um do teu lado esquerdo e outro do teu lado direito. Então, eu acho que Jesus estava tão convicto disso aí, né? E esse texto aí fala sobre a família pertencer a algo, né? Eu gosto demais daquele texto que todo mundo deixa Jesus, né? A multidão, ele, na verdade, não deixa, ele expulsa a multidão, né? Diz, olha, vão porque as pessoas só estavam atrás do pão, e ele expulsa os discípulos, né? E Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E ele fala, aquele que fizer a minha vontade, né? Aquele que abrir mão também. Então, eu vejo que está baseado no propósito, a gente vai ter que fazer renúncias. E vai começar principalmente dentro da nossa casa. Né? As primeiras pessoas a ser afetadas vai ser a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, né? Então, tá acho vendo que você está dizendo que tem uma esposa? Eu falo no modo geral. No modo geral. Modo geral. Né? Tô brincando com você, mano. Amém. 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 Casar não. Amém que ele tá brincando. Amém. Não, amém, que eu creio. Né? É interessante nessa questão. Eu citei no versículo, eu disse assim, eu falei família. Né? Jesus se referia à família de Deus. Há um versículo em Gálatas, eu estava separando aqui enquanto o Cristo falava, que diz aqui, Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, há uma família da fé e não somente a família natural que nós temos. Isso é importante também. Agora, assim, trazendo um pouquinho para esse lado, às vezes as pessoas, elas se prendem tanto, né, nessas coisas como o Cristian estava falando, que, por exemplo, o Cristo abriu mão para uma coisa, né, quando ele fala sobre isso, que as pessoas hoje, elas não abrem mão, ou não querem abrir mão de algumas coisas por causa dos propósitos ou das direções que Deus tem. E muitas das vezes isso acaba trazendo, até mesmo para a família dele e para ele, alguns
a palavra certa não seria peso, mas acaba se tornando, acaba trazendo um peso para ele, por causa dessas situações que vivem, certo? Eu queria que o menino abrisse aí em João, lá no livro de João, no capítulo 19, a partir do versículo 26. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Vai para o 27 agora. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A gente pode entender que com isso, que Maria não foi mãe de Jesus ou simplesmente só o concebeu. Que às vezes a pessoa olha para o versículo desse, por quê? O discípulo amado, ele diz: Eis aí a tua mãe. Olha a colocação de Cristo. E olha o que eu estou querendo levantar. Cristo está na cruz. E ele vira para o discípulo amado: Eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Interessante isso aí, né? É uma colocação muito forte. Entendeu? Volta, por favor, pessoal, para o verso 26. Começo. Não. Volta para o 25, desculpa. Olha o que ele diz aí, ó. 25. 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. Maria. E Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Ou seja, haviam dois parentes aqui, que era a mãe de Jesus e a irmã de Maria. A tia dele, no caso. A tia de Jesus. Havia uma outra Maria, e havia, que essa Maria era a mulher de Cleópas, e havia a terceira Maria, que era a Maria Madalena. Maria não faltava aqui. Né? Tem Maria tentando dizer cheio. Tem um monte de Maria aqui, né? Versículo 26. Ele continua aqui, ó. Cadê? Olha aí, ó. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. É interessante porque eu acredito que aqui Jesus aponta cuidado. Exato. Aquele momento estava sendo um momento de perda para todo mundo. Para as Marias, todas elas, né? Para João, que a gente sabe que ele está servindo a João, que eu nunca vi um cara tão desenrolado que nem João. João era o cara, João se achava o cara. João sabia quem era e sabia o quanto Jesus que chamava ele. Né? Então, vamos lá. Dentre os discípulos, o que tinha maior relacionamento com Jesus era João. Ou, pelo menos, o que tinha maior proximidade né, com Jesus. João era próximo. Diz, né? Discípulo amado. Pois é. Ele se via como discípulo amado. Né? É interessante porque a perda de Jesus era uma perda que as Marias estavam sentindo e o próprio João também estava sentindo. Aqui eu vejo, queridos, ele fala assim, ó, vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, muito embora ela estivesse perdendo alguém como filho, que era o próprio Jesus, havia um outro que estava ali. Não era para suprir a falta, mas era para estar junto. Né? Ele continua no versículo 27. Olha o que ele fala. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Você veja que a tomar para casa tem aqui um sentido de cuidado. Sim. Né? Jesus aqui estava apontando que eles deveriam ali desenvolver um cuidado mútuo. Se já havia esse cuidado ou não, eu não sei. Né? Mas aqui eu quero enaltecer, né, que muito embora eles não fossem mãe e filho de sangue, havia ali daquele momento em diante um contexto de familiaridade, família. Né? Imagino que certamente ele se referiu aqui a serem famílias da fé e que deveriam cuidar uns dos outros. Eu estava observando que você estava conversando, olhando os textos, rapaz, é cada texto que eles estão botando aqui. Eu estou aqui com 2 mestres aqui, eles estão puxando. Mas eu vejo só, quando nesse texto aqui, uma coisa que Jesus está na cruz. Né? Então ele está agora em outro momento. Né? Ele não estava ali mais como tipo filho dela. Ele estava ali por todo mundo. Né? E tinha deixado essa filiação natural, né? Até, na verdade, ele estava abandonado. A vez de Senhor, Deus o abandonou porque precisava, né?
e não joguem pedra, mas graças a Deus que Que ele abandonou, porque É, se não precisava, tivesse abandonado, era a gente não necessário. estava aqui. Isso era Mas necessário. era um isso. rompimento também dele, um vínculo, vamos dizer, humano, né? Ali estava rompendo uma ligação de mãe e filho, né? Então eu vejo nesse sentido, mas vocês explanaram muito bem. Eu fico aqui só ouvindo, Porque realmente é um texto muito forte. não, você só Sabe? traz texto. Ele traz ali uma colocação muito forte. Acho Eis que ele fica aí. cascaviando, né? Como dizia minha avó. Esse está cascaviando. Está Ele- cascaviando na Bíblia, né? É. Vendo, olhando qual é o texto mais difícil de trazer. É porque eu olho assim, quando eu olhei para esse texto, eu vi ali sabe, uma forma tão forte e grande que Cristo passou para aquilo ali, como se ele estivesse dizendo aqui, ó, isso aí tua mãe, isso aí teu filho, leva, toma ela para casa, cuida dela. Mas quando a gente pega o outro lado, você vê que até o momento, mesmo com a separação dele de Deus, Cristo amou, sabe, amou as pessoas de uma forma tão intensa e tão forte, que mesmo ali naquele momento ele teve um cuidado com aquela família que passou com ele ali mais de 30 anos. Uhum. Eu vim por aqui, mas eu amo essas pessoas de um modo geral, todas elas. E mesmo pegando o João ali, que estava era um discípulo que estava ali naquele meio, disse, olha, cuida dela. Toma, leva ela para casa. Cuida dela. É um amor que ele tem ali de Deus, Filho, Pai, Mãe, e sendo mãe e pai ao mesmo tempo. A paternidade de Deus, né? Né? Ele consegue ali, naquele momento ali, mesmo separado, afastado, porque tinha necessidade de ter esse afastamento ali naquele momento entre ele e Deus, para que tudo aquilo que ele veio para o propósito dele seja consumado. Em nenhum momento Jesus Cristo transpareceu, ou deixou de transparecer o amor que ele tinha. Ele não deixou. Até mesmo na hora que ele olha para ele, perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem. Uhum. É muito forte essa questão. E às vezes as pessoas passam, o que eu puxo muito aqui, eu peço às pessoas quando leem a Bíblia, passam e leem a Bíblia de um jeito que às vezes certas coisas que estão escritas aqui nela, a gente passa por desapercebido e não consegue entender o que está ali escrito. Perdoa, Pai, por eles não. Porque eles não sabem o que faz. Quando ele diz perdoa ali, ele está perdoando o cara que bateu, que chicoteou ele, o cara que meteu os cravos na mão dele, o cara que fez ele arrastar uma cruz que pesava quase 150 quilos, arrastando uma distância de quase 6 quilômetros. A Judas. Perdoa Judas, que ele traiu, cara. Ai, Judas abençoado. Que traiu Judas, andou com o cara 3 anos e meio, ouvindo e vendo. Quem dera pudesse ver o que Cristo fez. E não tinha, e Cristo, Jesus sabia quem era Judas. Ele nunca deixou de saber quem era. Uhum. Desde o momento que ele trouxe ele para perto dele, ele não deixou de saber quem era Judas. Eu sei quem você é, eu sei que você me rouba, eu sei que você vai me trair, eu sei que você vai fazer tudo isso, mas vem para cá. Isso é muito forte. A gente hoje não consegue fazer isso. Judas não, desculpa. Jesus perdoa até os incrédulos. Até os incrédulos. Tem um cara que só é mencionado como incrédulo depois da ressurreição. Quem é ele? Tomé. Tomé! A gente pensa que a incredulidade de Tomé surgiu ali, né? Não. Se eu ver, eu creio, né? Rapaz, aquilo ali já estava, Já tava no certamente já estava dele. nele ali já há muito tempo, entendeu? Então, assim, provavelmente Jesus fazia tanta coisa e ele tinha um incrédulo próximo a ele ali. Entendeu? E ele E sabia. é interessante, pastor, só para questão de, historicamente falando, dos 12 discípulos, Tomé foi o que foi pregar mais longe. Né? Dizem Depois, que né? chegou até a Índia e ele morreu a flechadas, pregado numa árvore, né? E quem passava, ele pregava. E as pessoas se convertiam. Rapaz, cara, A gente, às vezes, só tem a impressão de Tomé naquele momento conhecendo ali, incrédulo. Né? Mas aquilo ali foi uma lapada muito grande, né? É porque você olha assim, todos eles precisaram ter experiências com Deus
com Cristo, que precisavam fazer uma transformação interna dele. Cara, tem cara mais difícil do que Pedro. De todos os discípulos, tem cara mais difícil do que Pedro? Lidar com Pedro não era fácil. Lidar com Pedro não era fácil. Arrancou a orelha do povo. Gritava com um. Brigava com o outro. Uma hora estava do lado de Cristo, daqui a pouco estava falando besteira que não podia falar, e Cristo disse, sai para trás de mim, Satanás. Pedro era um cara difícil. Ô, Luciano, deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que é tão difícil lidar com os impetuosos, tanto quanto lidar com os ocultos. Também. Sim. Também. Porque pelo menos o impetuoso você vê e já corrige. E lidar com coisas ocultas. Porque a incredulidade de Tomé estava oculta. E na hora ela foi revelada e foi corrigida, depois que foi revelada. De Judas também, né? De Judas também. E a gente vê uma coisa que eu gosto em Pedro. Desculpa, eu interrompi seu pensamento. Assim, e você vê como eles passaram por experiências e quem foi cada um depois de Jesus Cristo. Quem foi cada um? Cara, essa passagem de Tomé é algo assim que, se você pegar lá no sentido da Bíblia, lá, é algo muito forte quando ele diz, só acredito se tocar. O que Cristo diz quando ele aparece para as mulheres? Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Quer dizer, não me toque, ele não podia ser tocado por ninguém. Porque ele estava num estado ali naquele momento de pureza, de tudo, que ele agora só podia subir. Então ele não podia ser tocado. Mas olha só, quando ele chega e aparece na casa para todos, que ele vira para Tomé, e Tomé disse essa frase célebre, né? Ele abre aqui assim, toca. Então quer dizer, depois de ressurreto, o único cara que tocou em Cristo foi o bendito do homem que não acreditava no que estava na frente dele. Lançar algo para vocês aqui. Eu sei que o Manuel tem algo para falar ali. Mas vamos lá. Será se o tipo de fé de Tomé foi desenvolvida ao longo da trajetória de Cristo? Porque tudo aquilo que Cristo pregava, ele pregava e fazia. Exato. Ou seja, você vai ver que Cristo, de certa forma, ele desenvolveu nas pessoas a fé, mas havia também ali para pessoas como Tomé um tipo de fé que foi desenvolvida pelo que estava vendo. Então, enquanto Cristo pregava sobre o reino de Deus, ele pregava fazendo os milagres se manifestavam. Sim. Então, talvez Tomé ali, ele manifesta aquele tipo de fé porque ao longo daquele tempo com Cristo, ele se desenvolveu, não foi porque Cristo quis, claro, ele se desenvolveu daquela forma. Ele ouvia e via os milagres. É tanto que quando João Batista manda mensageiros a Jesus, Deus diz assim, olha, anuncia a João o que vocês ouvem e o que vocês veem. Isso. Né? Aí ele segue usando. Então, quer dizer, ele estava falando, enquanto ele falava, se manifestavam os milagres. Né? Então, aquele tipo de fé, de ver e crer por conta do ver, talvez tenha sido algo que o próprio Tomé desenvolveu ao longo do tempo. Só acreditava ser visto. Só acreditava ser visto. E foi o único que tocou, né? Que tocou. Esse negócio falando que tocou, ele tá pegando aqui. Tocou. Não, e assim, a gente vê que isso já era um pensamento, a gente vê Filipe, agora me veio a lembrança, que Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Mano, Então, tipo, estavam sempre questionando, né? A Jesus, né? Ai, Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vem a mim, vê o Pai, né? Mas, só voltando à questão de Pedro, a gente fala muito de Pedro e tal, mas a gente tem algo que me chama a atenção em Pedro. Pedro era um cara que ele aceitava a correção. Porque o cabra tomou cacetada. Até depois. Né? Porque a gente vê ali em Atos, né? Que um anjo precisou aparecer para ele por causa de Cornélio, né? Deus diz, olha, mata e come, Senhor. Depois de tudo, ainda tem que vir um anjo. Acho que o anjo deve ter chegado para ele e disse, rapaz, não é possível não, bicho. Não é possível. Sabe de que eu tô rindo aqui? Eu tô rindo, sabe de quê? Eu tô rindo porque
A gente se esqueceu de Maria. A gente vai, eu sei que de alguma forma aí, os mestres vão encaixar Maria de alguma Vai já tá com a Porque Maria hoje- pronta aqui. Pessoal, a nossa live hoje é falando sobre Maria, mas eles estão ocupados. Não tem como fazer nada. Tá, vai de Mas eu alguma vou forma. entrar agora com Não, Maria. e a gente acha, só para finalizar essa questão, a gente Ai, meu acha Deus. que acabou ali. Mas Paulo precisava se levantar para corrigir Pedro lá no Cornélio, no Sinédrio. É difícil demais. Mano. Pedro era um homem muito difícil. Mas cara. encaixa Maria aí. Não, eu só quero pegar aqui a colocação. Encaixe Maria de novo. pra gente Encaixa voltar. Maria. Pra gente finalizar, é porque tudo isso que aconteceu, dessa influência toda de Jesus Cristo, e dessa forma como ele Só trouxe, aconteceu por causa de Maria. porque ela foi escolhida. É, amém. É isso mesmo. Agora eu entendi. Agora pense no coisa. Mesmo ela sendo escolhida para gerar esse Cristo, ainda não foi de Maria e nem faz de Maria Sim. essa santa. Agora eu entendi porque o pastor só pensa em você em tema ruim. Como é que eu vou encaixar isso? Ele é um artista. Ele consegue fazer. Ah, glória a Deus. Mas eu só queria, gente, a gente está aqui esperando, assim, finalizando aqui a nossa discussão e trazendo isso aqui à luz da palavra. Mas aí, em nenhum momento aqui eu quero que trazer alguma coisa que venha confrontar ou criar polêmicas Sim, em sim, relação com a certeza. ela. Porque ela tem uma importância. E, às vezes, até o próprio meio evangélico precisa entender isso. Sim. E não tratar Maria como uma coisa simples. Ela não é uma coisa simples. Não foi, né? Não foi. Não foi uma coisa simples. Ela tem a sua importância, tem a sua relevância, tem o seu lugar. Certo? Quando o anjo vem e diz, és favorecida, existe uma graça sobre ti, fois agraciada por Deus, Fosse achada, né? né? Bendita és entre todas as mulheres, que está gerando fruto, ela tem uma importância. Isso a gente tem que entender. Agora, a gente não pode transformar isso em algo mito, Deus. Não, isso não. Até porque Boa. Paulo fala que só há um mediador entre, né? Deus Deus e e o os homens, homem, que é Jesus. né? Pronto. Sim. É isso Ele mesmo, bem lembrado. Só existe um entre Deus e o homem, que é Cristo. E só existe um caminho, que é como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha a colocação, vem ao Pai a não ser por mim. Eu vi esses dias, inclusive, um padre falando isso, sabe? Eu fiquei muito feliz. Que muda, às vezes, o contexto da visão das coisas. Achei E é que foi importante a gente ter abrir o leque para a gente começar a entender certos processos, certas coisas que acontecem. Isso é importante a gente Sim, ter essas mudanças sim. de visão. E às vezes a gente é muito religioso, né? Quando fala sobre Maria, né? A gente Isso. não tem a dimensão da importância e foi por causa disso, né? A nossa ideia também está trazendo, né? Qual a importância, né? E foi muito bem falado, esclarecido, Amém. né? E uma outra coisa, Cristian, se você perder seu raciocínio, Maria não deixou de perder ali a importância dela também como mãe. Ela instruiu, ela preparou, ela cuidou, ela amou. Ela teve ali. Você vê, o papel da mãe, Maria, como mãe, até o momento em que ele foi retirado da cruz, Maria estava ali. Eu acho muito bonita a expressão que a Bíblia fala, né? Que quando as coisas começavam a acontecer com Jesus, a Bíblia diz que Maria guardava aquelas coisas no coração. Né? E Maria guardava no coração e tal, entendeu? Então, assim, guardar no coração ali tem um sentido de Provérbios 4:3? Tem. Mas guardar no coração também significa conferir as coisas que iam acontecendo. Isso. Entendeu? Então, assim, muito certamente Maria tinha conhecimento de como iria ser. Assim, eu sei que de forma superficial, né, porque ninguém tinha plenitude de conhecimento a respeito de como seria a vida do Messias e tal, entendeu? Inclusive, há um momento que naquele momento ali, que Maria foi procurar, se você olhar o contexto ali, havia-se um pensamento de que Jesus estava ficando louco, entendeu? Ele estava ficando louco. Então, o pensamento talvez fosse assim, não, eu preciso tirar meu filho da loucura, né, e tal. Né? Então, você vai ver ali que, da mesma forma que João Batista
ele teve dúvidas com relação ao ministério de Jesus, pode ser que tenha surgido dúvidas com relação ao ministério de Jesus na vida de Maria, entende? Afinal de contas, o que você vai ver, o nível de perseguição que ele sofreu, a morte que ele teve, quem não vai ter? Entendeu? Ela era humana. Ela era humana, ela participou de tudo. Ela viu o primeiro milagre de Cristo. Ela estava do lado dele, na festa do casamento, quando ele viu o primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Ela participou de tudo, ela teve lá... É um papel assim, da mãe Maria, ela foi uma mãe realmente. Do começo ao fim, né? Porque vê tudo que ele passou, o momento de ser preso, julgado, condenado, ir para a cruz, e ela caminhou passo a passo aquilo ali. Cara... eu estava falando quinta-feira, depois que eu saí do culto, aí eu tinha um casal lá na igreja, eu saí com eles, a gente foi comer uma pizza, né? E aí ficou muito vivo assim na minha mente e no meu espírito essa semana que eu li 1º e 2º Samuel. E eu estava falando sobre a importância de dar ouvidos ao conselho de uma mulher. Eu falava sobre isso na mesa, né? E aí eu dizia o seguinte, né? Eu fazia uma distinção entre uma mulher louca e uma mulher sábia. No Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul, ele ouviu o canto de algumas mulheres loucas que enalteciam Davi em detrimento de Saul. Elas cantavam que Saul matou 1000 e Saul e Davi seus 10 milhares, alguma coisa assim, né? E é interessante que aquilo ali foi o estopim para Saul começar a perseguir Davi. Isso. Então, quer dizer, a fala de mulheres loucas fez com que um rei, ele, de alguma forma, tivesse ali um start negativo com relação a decisões no seu reinado. Perseguir Davi. Agora, é interessante porque, pegando esse gancho aí, uma fala de Maria despertou o primeiro milagre de Jesus. Se você olhar, a Bíblia diz que Maria chega para Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho da festa. E ele fala, acho que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas logo depois você vai ver que Jesus olha para os servos e diz, separai aqui, manda separar aquelas talhas, aquelas águas, e o primeiro milagre se manifesta. Quem foi que deu start naquele milagre? Maria. Maria, velho. Então você observa como é importante a palavra de uma mulher sábia. Agora, como também é destrutivo as palavras de mulheres loucas. Entendeu? Então, se tem mulher me assistindo... Saiba diferenciar. Quem é você? Louca ou sábia? Homens que me assistem. A quem vocês estão ouvindo? Mulheres loucas ou mulheres sábias? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Pois é. E a tola destrói, né? E destrói, viu? Aí mostra mais uma vez o papel da ajudadora ali, ó. Rapaz, eu já tipo vi homens de Deus. Viu? Rapaz, vou falar uma coisa. Eu já vi homens de Deus que tinham, assim, ministérios que Deus colocou nas mãos dele, porque deu ouvido à mulher. Entendi. O cara deixou. Foi para outro caminho. A gente vê E eu Sansão, vou te né? falar uma coisa, né? Não é bom não, filho. A gente vê Sansão, né? Sansão. Sansão perdeu o propósito por conta de uma mulher, né? Meu Deus. Senhor, livra-nos do mal. Amém. Amém. Eu só quero finalizar também, porque agora me falta aqui na memória o nome dessa mãe. Mas eu lembrei agora de uma mãe que, quando os filhos morreram, ela ficou ao lado dos corpos dos dois, para evitar que as aves viessem comer aqueles corpos. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu pulei essa parte quando eu li. É porque me falta a memória, mas a gente vê a importância como uma mãe tem. E a mesma alusão eu faço a Maria. Da mesma forma que essa mulher cuidou dos corpos dos dois filhos para que evitasse que as aves de rapina viessem a comer os dois filhos, ela, Maria, teve ao lado do corpo de Jesus Cristo durante todo o processo de crucificação, a retirada dele, até o sepultamento, ainda foi lá. Depois do sepultamento. Então, gente, eu queria agora finalizar realmente, agradecer mais uma vez a presença do pastor Emiliano aqui para um tema tão sensível, vamos dizer assim, porque é um tema sensível e a gente precisava trazer isso à luz de conhecimento, de discernimento das pessoas para elas pudessem entender qual a importância e o significado que Maria teve. E
trazer também de uma forma para o nosso meio cristão evangélico a importância a valorização que Maria teve, porque tem evangélicos que tratam Maria como uma coisa que não teve relevância nenhuma. Eles falam de Maria como se fosse qualquer mulher, e ela não foi qualquer mulher. Sim. A Bíblia diz isso. Eu já ouvi evangélicos chegar e dizer que Maria foi uma mulher como outra qualquer. Não, não foi. Você está até contrariando o que a palavra diz. Cuidado com o que você diz. Leia a Bíblia, eu acho melhor você ler a Bíblia para entender melhor. Quando um anjo vem e diz que é favorecida, ela não é qualquer uma. E a gente precisa entender isso bem. Eu queria agradecer, Christian. Valeu, Luciano. Foi um prazer. Pastor, muito obrigado. Agradecer aos meninos aí, né, que estão incansavelmente, né, desde cedo aí conosco, né? Muito obrigado. Pastor Emiliano, foi uma honra ter o senhor aqui, né, esse bate-papo, né? Foi um tema bem sensível, né, mas a gente conseguiu trazer a luz da Bíblia, né? Toma o versículo, né? Mas a gente precisava dar uma fundamentação, né? Trazer uma boa base, né? Porque é algo assim que é algo bem sensível, né? Que é uma linha muito tênue, né? Que a gente estava tratando, mas graças a Deus pela unção na vida do Senhor, né? Pelo equilíbrio, e foi uma honra ter o senhor aqui, pastor. Muito obrigado. Muito grato, Manuel. Muito grato, Luciano. Amém. Que o Senhor ele possa de alguma forma usar esse vídeo para alcançar muitas e muitas pessoas que precisam das palavras que nós tratamos aqui. Amém. Muito obrigado. Obrigado, porque muito daquilo que aconteceu aqui foram vocês que puxaram, né? E a gente fica feliz em poder compartilhar, contribuir com o reino. Amém. Você que nos assiste agora, quero pedir a você que você possa compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar mais e mais pessoas lá fora. Certamente você deve conhecer pessoas que precisam dessa palavra. Então, faça-nos o favor e a honra também de nos permitir entrar em outros lares além do seu, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Esses homens aqui, incansavelmente, né, estão trazendo cada dia que passa assuntos que vão engrandecer muito, né, o reino e levar esse evangelho para pessoas que não conhecem, é muito importante. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.